Bom, meu nome é Suelen Valadares, tenho 24 anos, sou casada e psicóloga. Resido na cidade de Salvador, Bahia, e meu processo de emagrecimento aconteceu durante a quarentena. 30.830 brasileiros entraram nos registros oficiais de casos de Covid-19. Já fazia dietas, aquelas dietas mirabolantes, mas não dava certo. Quando eu me casei, há 2 anos atrás, eu comecei a perceber que eu estava engordando. Comecei a ter uma alimentação péssima, comer muitas comidas de fast food e nunca me preocupei com os quilinhos. Chegou um momento que começou a me incomodar e o que eu fiz? Busquei logo a academia. Só que o que acontecia? Eu emagrecia na academia e ganhava o quilo em casa, até porque eu tinha uma péssima alimentação, meu sono era totalmente desregulado, eu iria dormir mais ou menos umas 2 ou 3 horas da manhã para acordar lá para as 2 horas da tarde. Inclusive, eu sempre pulava a refeição, então era muito complicado. Eu entrei na academia, não deu certo, então comecei a pesquisar na internet algumas dietas mirabolantes, justamente para emagrecer, também não deu certo. Eu comecei a perceber que deu o efeito totalmente reverso. Eu emagrecia e depois conseguia aqueles quilos novamente e até mais do que isso. Porém, chegou um dia que meu cunhado postou no grupo da família umas fotos dele, do antes e do depois, com a consultoria de Jean Souza. Quando eu vi a foto do meu cunhado, eu confesso que eu fiquei assim, se ele consegue, eu também vou conseguir. Quando eu vi a transformação do meu cunhado, quantos quilos ele perdeu, mas não apenas a questão do peso, mas a autoestima que ele estava tendo, eu falei, não, eu vou entrar na consultoria. Entrei em contato com o Jean, eu achava que ele ia me passar uma dieta muito restritiva, eu achava que eu só ia comer só frutas, legumes, não ia poder comer massa, não ia poder ter um dia para comer algo diferente. E quando eu iniciei, meu pai, ele começou a falar para mim, você vai ficar muito magra, não vai dar certo, isso vai ser muito caro para você, ele só vai colocar coisas realmente que iam gastar muito dinheiro, até porque dieta é caro. Mas quando eu iniciei o meu processo com o Jean, eu percebi que isso era completamente diferente. É tanto que no meu processo da minha dieta, eu pude comer macarrão, eu pude comer sim doces, pude comer massas, mas claro, tudo em uma quantidade certa, numa quantidade correta. Antes de iniciar com o Jean, eu achava que nutricionista era algo assim inacessível para mim, porque era muito caro. Mas quando eu iniciei meu processo com o Jean, eu vi que não era caro. Na primeira semana da minha dieta, eu achei aquilo tudo muito confuso, porque eu comecei a me alimentar umas 6 vezes ao dia. E eu pensava assim, isso não vai dar certo, eu vou começar a engordar mais ainda e não emagrecer. E meu resultado é emagrecer, não engordar. E Jean, ele foi colocando várias refeições, inclusive o café da manhã, que eu confesso que eu pulava essa refeição, eu achava que essa refeição não era importante. Eu achava muitas vezes que eu ia pular o café da manhã justamente para perder uns quilinhos a mais. E quando o Jean colocou uma fruta no café da manhã, eu comecei a perceber que fez a diferença no meu dia. Inclusive, os meus horários de sono. Eu tive que regular toda a minha rotina noturna, vamos dizer assim. Vocês lembram que eu falei que eu dormia 3 horas da manhã? Então, eu comecei a dormir 10 horas da noite. Então, como eu queria dormir 10 horas da noite, geralmente eu colocava alarme 9 horas. 9 horas começava a minha higienização do sono. Eu tinha que desligar o meu aparelho celular, eu colocar ele no silencioso, tinha que ficar em um ambiente um pouco mais escuro, justamente para adaptar a minha semana, na verdade, adaptar a minha noite a isso. No início foi bem difícil, eu não conseguia dormir, e às vezes eu ficava até 1 hora da manhã acordada, achava que não ia funcionar, mas eu comecei a perceber que eu tinha que ter constância. E com a constância eu comecei a regular, e quando eu regulei todas essas coisas, eu percebi a diferença que eu estava tendo no meu dia. Confesso que logo no início eu ficava muito ansiosa, todos os dias eu queria me pesar, até para saber se eu tinha perdido algumas gramas, mas através da consultoria com o Jean, eu comecei a entender que o processo, ele ocorre diariamente e que eu precisava esquecer e começar a focar nesse processo que mudou completamente a minha vida. Então, quando eu foquei realmente no processo, eu comecei a ver a minha mudança, mas não apenas a minha mudança no meu corpo,
mas principalmente a minha abundância aqui, ó, na minha mente. Eu comecei a parar de ficar tão ansiosa, comecei a também seguir as dicas que ele me dava, seja dicas de malhação, seja dicas também de pessoas que estavam no mesmo processo de emagrecimento como eu, e comecei a ver a minha mudança. No meu primeiro mês, eu confesso que eu fiquei frustrada, porque eu achava que eu iria perder 5 quilos logo. E não foi o que aconteceu, mas isso não me desanimou, eu consegui permanecer firme, porque como eu sou casada, o meu marido não entrou no processo de reeducação alimentar. Então, muitas vezes era difícil até fazer uma lasanha para ele. Eu optei até por ter algumas estratégias, por exemplo, enquanto eu estava fazendo uma lasanha, eu colocava uns pedacinhos de frutas, porque enquanto eu estava ali fazendo algo que é gostoso, eu estava ali provando a fruta justamente para não sair da minha dieta. E aí eu comecei a fazer algumas marmitas também, preparar minhas marmitas, cortar as frutas, deixar tudo organizadinho. A tentação era grande, pessoal, porque meu esposo ele pedia iFood, ele comia miojo, lasanha, pizza, vários industrializados. E como eu estava nesse início de processo, eu não poderia estar comendo isso ainda. Eu tinha um dia certo para aquilo, mas meu esposo, como ele estava com a rotina totalmente desajustada, ele comia quando dava vontade. No início foi difícil, mas eu fui firme no meu propósito. Eu sabia que esse propósito não iria impactar apenas minha vida, mas consequentemente a vida dele e de todos que estão em minha volta. Eu queria me tornar não apenas mais uma pessoa, mas uma inspiração na vida da minha família. Bom, pessoal, agora eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha cozinha e da minha nova rotina alimentar. Eu quero afirmar que eu nunca fui muito organizada com alimentos, mas agora eu decidi ser mais organizada justamente para continuar no foco. Aqui tem minha amiga inseparável, aqui também tem a marmitinha que eu comprei, inclusive eu uso, né, para colocar a quantidade de alimento e pesar, até porque eu preciso continuar no foco, porque como eu falei, meu marido ainda não está fazendo parte desse processo de reeducação. Como vocês podem ver aqui, eu ainda tenho muitas tentações. Por isso eu preciso manter o meu foco. Ah, só para a gente finalizar, deixa eu mostrar um pouquinho aqui da minha organização. Aqui são as marmitinhas, aqui são comidas que eu já deixo prontas, congeladas, justamente para eu não sair do foco. Essa marmitinha me ajuda muito até no meu processo, na correria do meu dia a dia. Viu, Jean? Para você ver que eu continuo focada. É engraçado porque eu me pesava todos os dias, porque eu queria o resultado para ontem. Eu queria logo ver os quilinhos eliminados, sanados da minha vida. Mas quando eu comecei a conversar com o Jean ele falou que era para eu mudar a estratégia e não ficar mais me pesando. E ficar agora tirando foto, no caso ele tirou a foto, né, dos 30 dias e depois dos outros 30 dias era para eu apenas aguardar, para eu focar no processo e não apenas no resultado. E quando eu comecei a escutar os elogios do meu marido, do meu pai que mora próximo a nós, eu comecei a me tornar autoconfiante de realmente seguir o meu planejamento. Se eu conseguir, em uma quarentena, no meio de uma pandemia, a realmente focar na minha saúde, eu acredito que você também consegue. Afinal, nós somos o projeto mais importante que deve ser investido. A nossa saúde, ela é algo muito precioso, que a gente não tem que apenas cuidar quando a gente vai no médico e recebe algum tipo de relatório, mas a gente deve cuidar em todo o processo da nossa vida. E hoje eu percebo a evolução de mim mesma. Eu percebo como eu me transformei, como um processo de reeducação alimentar, mudanças de hábitos, mudou a minha vida completamente, até na minha profissão. Então eu tenho muita gratidão a Jean. Aonde eu passo, eu falo para as pessoas sobre ele, sobre o trabalho que ele fez em mim, né, na minha alimentação, na minha reeducação. Hoje até a forma que eu tenho de ver o alimento é diferente, a forma que eu tenho de ver a minha saúde é diferente. Eu só tenho gratidão a ele, porque sem ele eu não poderia estar aqui hoje até falando para você e te incentivando a mudar. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Só depende apenas de uma coisinha, uma atitude sua.